Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos para mais um React. Esse React deve ser meio especial, deve ser meio diferente. Após a noite mágica que o Abel já tinha profetizado na coletiva anterior, o Palmeiras realmente fez uma noite mágica ontem no Allianz Parque. Foi uma experiência espetacular porque todos nós passamos. E ele estava muito emocionado na saída do gramado depois que acabou o jogo. Então, eu calculo que essa coletiva deva ser também muito emocionante. Aliás, o título do vídeo que a TV Palmeiras disponibilizou, que eu estou colocando aqui para vocês, é emocionante, coletiva emocionante, invasão da presidente, sei lá o que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos ver o que o Abel falou, porque ontem ele foi perfeito, né? Ele e os jogadores, mas uma coisa leva a outra. O Abel foi perfeito. Toda a estratégia que ele traçou, os jogadores corresponderam e tudo isso culminou com a remontada eterna. Nós vamos falar sobre esse jogo o resto das nossas vidas. São para noites como essa que a gente vive o futebol, né, gente? Isso tudo faz valer a pena. Vamos lá, vamos ver o que o Abel falou? Você profetizou essa noite mágica aqui, mas me parece ser muito mais o resultado de um trabalho que, curiosamente, hoje, simbolicamente, completa 5 anos. De um trabalho que fez clube, jogadores e torcida acreditarem que esse tipo de viradas são possíveis aqui no Palmeiras. Queria que você falasse sobre tudo isso que gerou esse cenário de crença, de acreditar que isso era possível hoje, de colocar esse plano da ideia para a realidade. E eu preciso que você comente, por favor, também sobre o Alan, que hoje fez uma partida magistral, saiu ovacionado aqui do Allianz Parque. Obrigado. Olha, quando acabou o jogo com o Cruzeiro, eu fui para casa e comecei a rezar segunda, terça e quarta-feira. Só que Deus disse-me, vai fazer a tua parte, porque não adianta rezar, porque os outros do outro lado também estão a rezar. Então tem muito a ver com isso que tu disseste, com trabalho, com preparação. A verdade é que nós lá, ao contrário do que alguns dizem, o nosso adversário foi muito melhor que nós na primeira parte. Nós não conseguimos nem encaixar, nem pressionar. E vocês basta ver que o adversário em casa, em toda a Libertadores, o LDU não sofreu um único golo. Portanto, não foi muito mérito deles naquilo que fizeram em casa. Aproveitaram bem a altitude. A verdade é que se vocês virem a primeira parte, em alguns momentos pareciam que o adversário ia de moto e nós íamos parados. Na segunda parte corrigimos. Mesmo fazendo um mau jogo, criámos oportunidades suficientes para não vir de lá com um resultado de 3-0. Agora eu já estou há tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim, e fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil. Não dá, Abel. Não dá para ser sempre assim. A energia que foi criada ontem, ela só brota do fundo da alma em situações realmente especiais. Então, pena que não é sempre assim. Tudo bem, pena que não é sempre assim, mas não dá. Até porque, se a gente banalizar o que aconteceu ontem, vai virar uma coisa normal e perde o efeito também. Então, o legal é isso. O legal é que, quando acontece, cria esse efeito todo. É pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos. E, portanto, acho que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedíamos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa. Foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados,
tivessem todos preparados para entrar, e às vezes os jogadores ficam um bocadinho amoados e chateados porque acham que só são protagonistas quando iniciam o jogo, que é uma mentalidade fraca, ou porque o treinador os substitui e... Vamos lá, contexto histórico. Isso acontece porque vem de um tempo em que só tinha 2 substituições. Então, eu acho que justificava o status de titular, né? Qual a chance de você entrar durante o jogo e participar e ajudar quando você só tem 2 substituições para fazer, como era antigamente? Então, o status de titular ganhou essa importância por conta do contexto, né? A partir do momento em que você amplia para 3 e depois para 5, na época da pandemia, e ficou, o reserva ele começa a ganhar status também. Não tem tanta importância ser titular. Só que esse status na cultura do futebol, ele demora para pegar na cabeça de torcedor, de imprensa, de jogador. Então, eu entendo que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, não sei quanto, não vai mais ter essa diferença toda entre ser titular e ser reserva. Os jogadores, todo mundo vai encarar de uma forma mais igual. Pô, o cara faz parte do elenco, já é, né? O que ainda pode ficar, pô, o cara não é nem relacionado para o banco, aí sim, vai reclamar. Agora, de estar relacionado, o cara vai se sentir tão importante quanto quem sai jogando. Talvez um pouco menos, mas a diferença não vai ser tão grande. E não gostam de ser substituídos. Não é assim que funcionam nas equipas e nos jogadores profissionais e de caráter, porque um elenco não tem só 11 jogadores, tem 23 que estão no banco preparados para jogar. E acho que hoje ganhamos não só o jogo com os que entraram, que fizeram exatamente aquilo que tínhamos que fazer, uma circulação muito rápida da bola, ter a largura máxima nos 2 flancos para espaçar aquela linha de 5, ter os nossos 3 construtores de trás, mais o Andreas na frente, também bem amplos para obrigarmos aquela linha de 3 médios ter que correr muito, que não iam aguentar o jogo todo. Nós conhecemos o Allianz Parque. E claro que ajuda muito, entras no jogo, aos 10, 15 minutos já tinhas 3, 4 oportunidades feitas. Fico muito feliz, sabes, porque o Alain é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele e eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo, mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo, é um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. Dá uma piscadinha. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal. E falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo. E o nosso diretor, a primeira coisa que disse: sim, Abel, vamos tratar disso. Portanto, é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração. São bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele, porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias. Se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com a camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles.
A minha mãe não vai ficar chateada se eu disser isto, mas eles tratam-me, a mim e a todos, muito, muito bem dentro do CT. E como eu sou ao contrário daquilo que alguns pensam, porque não me conhecem, conhecem-me como treinador, não me conhecem como pessoa, eu até fico chateado quando me julgam como pessoa, porque ninguém me conhece, só quem convive comigo. Mas é muito bonito nós percebermos que dentro do clube temos uma família onde todos cuidam uns dos outros, onde é tão bom chegar lá de manhã ao pequeno almoço e ter as nossas funcionárias a dizer: Mister, vou-lhe fazer o batido, que eu gosto de um batido especial, que não vos vou dizer qual é, e ela faz com todo amor e carinho, e por isso é que eu vos digo que nunca será softball. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, e esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto, por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também. Eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, com nós, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos, e é por isso que é muito difícil quando às vezes chegam propostas de outros clubes, tu deixares, porque eu falo de cabeça fria e coração quente, mas eu sou 100% de coração. Que belo depoimento, né, do Abel, num momento de triunfo, num momento em que ele tem todo o direito de falar, e agora, fala agora. Ele prefere falar do quanto o ambiente é bom, de quanto é satisfatório fazer parte desse grupo, sempre menciona o staff, o pessoal ali da cantina, né, que faz lá a vitamina para ele no café da manhã, fala do Alan, e eu descobri que é Alan e não Alan, como todo mundo vinha falando. De uns tempos para cá começou a virar Alan, né, que foi um equívoco lá no começo. O nome dele sempre foi Alan, né? Então a assessoria começou a corrigir isso, para que todo mundo chame ele pelo jeito certo, Alan. O Alan, obviamente, é um dos que ganha menos, então você vê o empenho do Abel e fala, pô, aumenta o salário desse moleque, ele merece ganhar muito mais, né? Olha o que ele produz, olha o que ele pode produzir, isso antes do jogo de ontem, né? E aí tá a recompensa aí disso tudo. E como o Abel, ele tem esse radar muito apurado, né? Da qualidade humana, do quanto o cara é homem com H maiúsculo e do quanto tem moleque por aí. Então a gente vê vários jogadores que eram bons de bola, são bons de bola, mas que não têm algumas qualidades que são fundamentais na visão do Abel para fazer parte do elenco do Palmeiras. Então tá aí, cara. Isso daí eu acho que explica muito o sucesso do Palmeiras de uns tempos para cá. Às vezes a gente até abre mão de um jogador extremamente talentoso, mas que não vai dar certo. Não, no final das contas, não vale a pena. Então ele tem essa sintonia fina aí, bem apurada, né? Para falar quem serve, quem não serve. E o resultado vem ano após ano. Não veio ainda esse ano, né? Mas vamos lá que vem. Mas pronto, siga. Boa noite. A maior virada do Palmeiras sob o seu comando e uma das maiores da história do clube acontece justamente na noite em que você chega à marca de 5 anos à frente do clube. E nessa missão que você disse agora que nós temos também do lado de cá, de tentar conhecer um pouquinho do Abel como pessoa, hoje a gente viu uma emoção diferente sua quando o juiz apitou ali o fim de jogo, né? Um choro diferente dos que você já teve quando o Palmeiras foi campeão. Qual é o sentimento que tinha no choro de hoje, em toda aquela emoção que deu para perceber hoje da sua comemoração depois também com os jogadores do Palmeiras? Repórter preparado tem essas sacadas, né? Ele percebe um ponto fraco ali, entre aspas, do entrevistado, porque o que repórter adora é quando o entrevistado chora e se emociona. Adora.
né? Ah, vai explodir a audiência, por quê? Porque o povo gosta de ver gente famosa emocionada. Pode ver o que tem de título de se emociona, fulano se emociona, fulana fica emocionada. Isso é uma palavrinha mágica que chama, né? Inclusive no título deste vídeo da TV Palmeiras tem o emocionante. Fulano fala não sei o quê e se emociona. Então o repórter adora isso. E esse repórter sacou, ó, ele está emocionado, ele está com alguma lembrança ali, ele está com algum sentimento que vai desarmar. E aí ele tentou, vamos ver se ele consegue, acho que sim, pelo título do vídeo, resgatar de novo esse sentimento, essa lembrança, essa alguma coisa que passa na cabeça do Abel que desmonta ele. E acho que ele vai chorar, né? Pelo que já andaram falando. Vamos ver. Olha lá, já começou. E eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores. Mas isso tem mesmo, Abel. Isso tem mesmo, isso é Palmeiras. Palmeiras é assim. Esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. Olha lá, pronto. Falou da filha. Ah, é agora. Mas Pensa. vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. Cara, a gente sabe, bicho. Isso aí eu me ponho no lugar dele. Se eu tivesse uma situação semelhante e lembrasse da minha pequenininha, bicho. Pequenininha tá com 18 já. Mas é isso aí mesmo, cara. Família, acho que é o que tem de mais importante na nossa vida, né? E acho que é por isso que eles usam muito essa expressão para se referir ao que eles vivem no Palmeiras. Eles estão longe de suas famílias, quer dizer, acho que eles já estão há 5 anos aqui, já trouxeram todo mundo para cá, mas antes disso acontecer, eles começaram a perceber o Palmeiras como uma nova família. Nunca vai ser igual ou melhor do que a família de sangue, mas é uma família, cara. E é esse sentimento coletivo. Se vocês virem nas redes sociais do Palmeiras as imagens que foram capturadas ali no vestiário da festa, da comemoração, ontem, você vê que os caras são mais uma família de, sei lá, 100 e tantas pessoas. E aí, quando ele lembra da família, de verdade mesmo, aí ele desmonta. Né? Principalmente agora que a menina dele está longe, voltou para Portugal, então ele deve estar com o sentimento aí represado. Vamos ver. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Mister, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente até acaba se emocionando também. Eu acho que muito dessa sua emoção é por tudo que aconteceu, né, num passado recente. E a gente sabe como você é um cara bem emotivo, né? E hoje entrou um cara que
por muito tempo agora estava sendo criticado pela torcida, acabou o ciclo. E aí eu vou até citar, aproveitando, o Rafael Veiga, né, que na minha transmissão, eu como repórter, eu falei que não acabou o ciclo, mas sim um início de uma reconstrução de um jogador que, na minha opinião, é muito importante para o clube, para você. E eu tive até uma conversa com ele no particular, ali na Zona Mista. Ele falou que é um cara que recebe muito bem os jogadores e até te ajuda. E ele sai do banco com uma hora alegria, tentando ajudar, pega a bola, bate um pênalti, fazia tempo que ele, né, não fazia isso, era o Flaco. E ele dá números finais a essa classificação, que, na minha opinião, merecida, e você parece que tirou uma geladeira das costas, né, mister? É isso, uma geladeira, porque jogámos muito mal lá e no jogo de lá eu fui um dos responsáveis que não consegui ajudar a minha equipa no jogo do LDU lá. Pensei um plano de jogo, ele não correu bem e sofremos muito, e eu só consegui corrigir ao intervalo, e ele foi um dos que sofreu porque eu o substituí. Passou aqui 2-3 dias chateado comigo, mas os pais e os filhos às vezes também estão chateados, mas ele sabe que eu tenho um carinho e um amor muito grande por ele. É algo que transcende a parte do futebol, mas eu, quando tenho que decidir, ponho isso de lado. Por isso eu vos digo que há muito... A questão do Veiga, né? Ele mencionou na coletiva pós-jogo. Ele e o outro, acho que foi o Emiliano Martínez, né? Que não cumpriram suas funções. E foi uma das razões de por que a LDU deu um pau no Palmeiras lá em Quito. E, de fato, o Veiga jogou muito mal. Muito mal. Então tem que ser criticado. E tem razão de ficar bravo. Razão no sentido de... ele pode estar insatisfeito até com ele mesmo. Mas o Abel tem esse moral com os jogadores. De poder falar assim, ó, fulano errou. Porque o jogador chega numa situação que ele não se sente queimado. Vou me queimar com quem? Com o próprio técnico? É o técnico que está me avacalhando. Então é porque eu fiz alguma coisa errada que eu preciso melhorar. E não sei qual a relação de uma coisa com outra. Eu sei que o Veiga entrou e arrebentou com o jogo ontem. Não sei se tem a ver, mas que aconteceu, aconteceu. Muita forma de ser protagonista, não é só quando se joga. E se calhar esta raiva, esta positiva, eu tenho a certeza que ele, quando fez o golo, mandou-me para aquele lado de seguro, mas eu não me importo, porque eu sei que ele faz as coisas por ele e pela nossa equipa, e como tu disseste, e o que eu já disse aqui várias vezes, ele é muito importante para nós, não só naquilo que tem a ver com a dinâmica da equipa, mas porque é um jogador que tem golo, é um jogador que, quando está bem, está motivado, e às vezes tens que andar à procura de perceber qual é o botão para carregar, para ele render, e hoje ajudou-nos muito vindo no banco. Sou muito grato por ter um homem como ele connosco, e é bom para ele, apesar de, como eu te disse, tenho a certeza que ele está chateado comigo, me chamou de tudo, que queria ter jogado, mas como eu já vos disse, há muitas formas de nós termos de ajudar, seja de início, seja a entrar, e ele é um dos jogadores que nos ajuda muito aqui. Queria, já que estamos aqui, aproveitar a todos os jogadores que jogaram connosco, muito me mandaram mensagem a dizer: Mister, que estão noutros clubes aqui, que sabem que eu tenho um respeito e um carinho, uma admiração muito grande por eles. Mandaram-me mensagem hoje de manhã a dizer: professor, ou mister, que me chamam, se há equipa no Brasil capaz de revirar este jogo, são vocês. Eu disse isso antes do jogo aqui a um dos colegas teus. Disse: se vocês estivessem aqui, tivessem que apostar numa equipa capaz de uma virada como esta, quem é que vocês apostavam? Pondo o clubismo de lado, sendo realistas, pondo de lado. Podíamos conseguir, podíamos não conseguir, conseguimos. Parabéns aos meus jogadores, 24 horas e domingo há mais. Tem mais, exatamente. Boa noite. Exatamente, tem jogo com Juventude no domingo. E jogo importantíssimo, jogo que pode valer título brasileiro, né? Já pensou, o Palmeiras ganha, o Flamengo tropeça? A gente começar a abrir do Flamengo, a pressão que a gente coloca no Flamengo até a final em Lima, como chegar em Lima, a distância que os dois times estiverem no Brasileiro, como isso vai pesar no jogo de Lima.
Teremos um mês de novembro espetacular, senhores. Gustavo Soler, da TMC, e por incrível que pareça, hoje foi a primeira vez que o Palmeiras venceu um jogo de semifinal de Libertadores dentro do Allianz Parque. E durante a partida a gente viu uma movimentação diferente do Piquerez em campo, né? Ele jogando mais por dentro. O que você conversou com ele? O que você esperava dessa posição um pouco mais diferente para esse jogador que também é um dos líderes do elenco para te ajudar nessa remontada hoje? Eu acho que já houveram aqui muitas primeiras vezes. Eu às vezes acerto, outras vezes erro, o plano às vezes resulta, outras vezes não resulta. A verdade é que nós tínhamos que surpreender o nosso adversário. Fazer a mesma coisa, mas de maneira diferente, com jogadores diferentes, tendo dois desequilibradores, um à direita e outro à esquerda, o Alá e o Ramon, em vez do Filipe e o Facundo, ter pés trocados para poder vir para dentro, para ter outras soluções. Mas hoje resultou tudo bem, como eu vos disse, precisamos de uma noite mágica onde os jogadores estivessem confiantes e inspirados, porque às vezes não sai. Nós preparamos como foi o jogo de lá. Toda a intenção do treinador é fazer o bem, é ajudar os jogadores, mas lá não fui capaz de ajudar os meus jogadores. Os primeiros 45 minutos eu fui o máximo responsável, eu não consegui ajudar os meus jogadores, não conseguimos parar o LDU, foram muito melhores que nós sabíamos que em casa não tinham sofrido golos, e só na segunda parte é que conseguimos corrigir, mas como eu te disse, eu já vos disse isso algumas vezes, eu adoro ouvir quando nunca aconteceu, nunca ninguém fez. Eu acho que isso é ótimo, é um desafio, é uma gasolina para nós, é um combustível. Se vamos conseguir ou não, não sei, mas eu olho para isto não como algo impossível, mas como um desafio que tu podes superar. Claro que podes perder. Claro que nós sabemos o quanto exigente é o futebol. Posso interromper um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem Pronto. sido documentado aqui. Pronto. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre, sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. É bem isso mesmo, ela não se aguenta, né? Ela tem que aparecer, ela gosta de aparecer, ela adora aparecer. Tem dois lados esse tipo de manifestação dela. Claro que o primeiro é o lado humano, uma chefe reconhecendo o trabalho de um liderado, e alguém para liderar o Abel Ferreira tem que ser alguém realmente, né, de uma presença muito forte, e isso a Leila é. Então, isso é muito bom, né? Reconhecimento e tal. Só que foi uma semifinal, gente, não foi uma final. Esse tipo de discurso, por mais que tenha sido depois de uma vitória épica, histórica, inesquecível, e eu acho que é isso que talvez dê uma brechinha para... Tudo bem, ok, vai, ok. Mas não deveria ter entrado, não deveria ter feito esse tipo de coisa quando ainda temos caminho para percorrer nessa temporada. Esse é o tipo de discurso que você faz no fim da temporada. Acabou, vamos para a próxima. Ainda não temos tempo para encher o peito de orgulho. Tem aquelas 24 horas, né? Aquela coisa que eles já determinou depois de cada jogo. Vamos curtir, vamos desfrutar, merecemos. Mas esse tipo de discurso, para mim, é aquele discurso de quem já chegou no topo. E acho que, por mais que ontem tenha sido um negócio absolutamente grandioso, não era muito a hora disso. E ela não se aguenta, né, cara? Ela não se aguenta.
A natureza dela é aparecer dessa forma, e ela tem defeitos e qualidades, né? E as coisas meio que se equilibram. Vamos lá. Obrigado, até já, Lela. Ele adora ela, né? Você vê a expressão dele, como ele gosta dela. Ó, tá sorrindo, tá todo feliz. Abel, boa noite. O Palmeiras volta a uma final de Libertadores depois de 4 anos e reencontra o mesmo adversário. O Flamengo é o maior rival do Palmeiras na atualidade? Essa é claríssima. Olha, é facílima. um grande rival, com grandes jogadores. Espero que seja uma grande final. Sabe o que ele quis extrair? Porque é uma pergunta de resposta óbvia. Atualmente, esportivamente, é claro que é o Flamengo. Só que aí você recorta a frase. Pô, não é mais o Corinthians o maior rival do Palmeiras? Então, é uma polêmica legal de lançar para quem é da imprensa, para quem vive disso. É uma casquinha de banana, hein? Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. Se vocês virem o nosso percurso, nós mais uma vez contamos uma história da nossa montanha que a fomos partindo, e temos quase tudo vitórias, um empate e uma derrota apenas. E podíamos ter ficado fora da final, porque jogo mata-mata é sempre possível, mas é um dos rivais. Eu já vos falei em relação àquilo que é o futebol brasileiro, tem muito boas equipas, o Cruzeiro é uma excelente equipa. Agora, falando da Libertadores, são duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão. Mas a verdade, isso enche-me de orgulho. Vocês podem pensar que não, mesmo o ano passado alguns não querem dizer que ganhamos um título, mas nós ganhamos um título paulista. Mas se vocês repararem, nos últimos 4, 5 anos, o Palmeiras tem andado sempre ali a competir. Competimos o ano passado até o último jogo do campeonato para ser campeões. Isso sim. E este ano vamos procurar fazer a mesma coisa. Estamos numa final da Libertadores, temos andado nos últimos 4, 5 anos a bater na trave, andar sempre a chegar às meias finais, final. Mas sim, é um grande adversário, um grande rival, e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível, mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. Abel, boa noite. Nessa noite você completou 5 anos de Palmeiras, curiosamente nessa data, né? Dessa noite mágica. E nessa temporada a gente vem aí debatendo sobre a renovação do seu contrato. E a Leila entrou aqui agora, então a gente viu o sorriso que você deu, porque é uma pessoa que você admira, você já falou várias vezes o tanto que todo você mundo admira a Leila reparou. Pereira. Só que há uma questão que ainda a tinta não foi para o papel. Uma noite como essa, pode fazer você assinar esse papel? A Leila sabe aquilo que ela sabe. Eu não preciso de assinar contrato. Ela sabe aquilo que eu quero. Mas não vos posso dizer que não fiquei... Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado. De novo. Reação de torcedor no estádio após derrota é direito absoluto e tem que ser relativizada. Nem sempre é o que realmente a pessoa sente. É a mesma coisa que, você tem uma briga de família ali e você fala umas coisas que você não queria ter falado. E o Abel... Alguém precisa ensinar para o Abel isso. Que é assim mesmo, cara. E calma. E que não é de verdade. Não encare aquilo como uma verdade, como as pessoas me querem mal. Não, as pessoas estavam bravas. É essa a interpretação que ele tem que fazer. Não estava à espera. Não estava à espera. Devia estar. Por isso eu disse, Leila, não vale a pena estar a assinar, porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras.
Agora que eu adoro estar aqui, que tenho clubes que já me ligaram por todos os lados, mas para quê? Vocês vêm à Inglaterra, a gente vai para meio de tabela, Postecoglou teve um mês, fez 9 jogos e foi despedido. Claro que é duro aqui no Brasil, mas não é duro porque está dentro do clube. Será que é só aqui? É duro porque vocês, jornalistas, são exigentes, são duros, às vezes chegam a ser... Desrespeitosos. eu não digo todos, e às vezes quando falo de jornalistas peço perdão àqueles que são como devem ser, mas alguns passam do ponto. Sim. E às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que eu quero continuar. Agora, olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. E como eu vos disse, não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe aquilo que eu quero. Ela sabe o quanto eu gosto de estar aqui, os funcionários sabem quanto eu gosto de estar aqui, os jogadores sabem quanto eu sinto orgulho de os treinar, mas não quero ficar preso por um contrato. Eu acho que nós já temos 5 anos, que eu pensei que ia ser 5 meses. 5 anos, isso já é um grande título também, 5 anos aqui no Brasil, mas eu gosto de estar aqui. E quando vocês ouvem a minha primeira entrevista que eu falei aqui, eu disse que vinha não só para valorizar o clube, mas também valorizar o futebol brasileiro. Modéstia à parte, eu acho que posso ajudar, e eu estando no futebol brasileiro posso ajudar naquilo que é o crescimento em conjunto com todos os estrangeiros que estão aqui, com todos os brasileiros que estão aqui, continuar a fazer crescer esta liga super competitiva. Mas não preciso ter nada assinado. Para mim basta de boca. E vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui e isso não vai ser problema nenhum eu continuar aqui. Não tenho, já vos falei, no Mundial falei sobre isso. A única coisa que disse à Leila foi, porque o contrato foi feito em segundos, copy-paste, já vos disse. Mas mais do que tudo na altura certa, e agora mais de tudo é a altura de continuar a ajudar os nossos jogadores, continuar a dar alegrias aos nossos torcedores, convidá-los, e deixem-me também agradecer porque eu os convidei para estar presentes e vocês tiveram e ajudaram-nos do princípio ao fim. Mas como em todas as relações de amor há sempre uma ou outra vez algo que fica ali limado, mas como eu já vos disse, um casamento perfeito é quando um homem imperfeito com uma mulher imperfeita fazem tudo para continuar e suportar juntas um caminho de comunhão, de sacrifício, de comunicação, e é um bocadinho o que eu sinto pelo Palmeiras. Estamos eternamente ligados e, como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dura. Quem disse isso foi Vinícius de Moraes, poeta. O próprio Abel já está dando a resposta para essa mágoa que ele ficou da torcida naquele jogo contra o Corinthians, cara. Olha o Corinthians, né? Como rival é sempre uma coisa complicada. Quase que o Corinthians causa um seríssimo abalo na relação entre Abel e Palmeiras. Esse é o papel de um rival, né? Semear a desgraça do outro lado. E o Corinthians quase fez isso. É que o Abel e o Palmeiras estão muito fortes, a ligação é muito forte. Se fosse talvez um pouco mais cedo, né? Talvez essa ligação não fosse forte o suficiente para aguentar esse tranco. Futebol é bruto, né? Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Abel, não sei se você se recorda, mas alguns meses atrás eu perguntei sobre o Bruno Fux, sobre uma possível aquisição. Hoje ele entrou num sistema diferente, ajudou de novo o Palmeiras a fazer igual fez contra o Bragantino. Queria que você falasse um pouco sobre ele nesse sistema, essa entrada de última hora, e se agora sim você pode responder para mim se vai ou não comprar. Não, já falei com a direção o que é que nós queríamos em relação a ele, e ele foi um jogador determinante nesta estrutura, porque assim muito de forma rudimentar nós tínhamos que partir a equipa em 2. 3-1 para construir, mais o Andreas na frente destes 3 e 6 para atacar. Estes 3 mais 1 tinham que servir os 6 da frente, para os 6 da frente conseguir criar, romper e fazer golos, e estes tinham que equilibrar a equipa, tinham que fazer o trabalho sujo, não só fazer a bola chegar aos da frente, mas como parar os contra-ataques do nosso adversário. Mas como eu te disse, o Abel tem um plano, mas
Ontem, o Bruno Fux foi tão importante quanto o Alan. Todo mundo está falando do Alan, com razão, porque as jogadas dele foram espetaculares. A jogada do pênalti foi inteira dele. Drible, né? Aquela coisa. Essa expressão que ele usou para o Bruno Fux é perfeita, fazer o trabalho sujo. O Bruno Fux foi fundamental ontem para o Palmeiras manter a LDU prensada em seu campo, na recuperação de bola e na distribuição da bola. E fez um gol ainda. Então, tem que reconhecer o trabalho desse cara. Ele pode não ser brilhante, ele pode ter ali uns problemas, principalmente essa mania dele de cair. Ontem ele não ficou caindo, importante. Mas, tipo, tem um contato, cai para querer cavar falta. Para com isso. Para com isso. Então, essa é uma das coisas para corrigir nele. Mas, em linhas gerais, assim, é um cara que tem um potencial para se desenvolver cada vez mais e também ser um dos grandes na história do Palmeiras, hein? Que esse Bruno Fux está jogando tem que ser mencionado. Mas às vezes o plano também falha, né? Como falhou na LDU lá, falhou redondamente, mas às vezes também funciona, como foi o jogo de hoje. Mas o Fux entrou nessa estrutura de termos 3 jogadores de suporte e de equilíbrio, que foi o Gomes, o Fux e o Murilo. E falando no Murilo, fez grande jogo hoje. Murilo, grande jogo, foi Murilo, os 3 de trás, o Gomes também. Chegou ao intervalo, ainda pensei que eu tinha substituído, que tinha que o substituir, e ele disse, por favor, ser verdadeiro, se estiveres bem, diz-me, senão tenho que trocar. E ele é um campeão, Gomes, não tenho palavras para descrever o tipo de personalidade e de capitão e de força que ele tem, que eu às vezes nem sei. E depois conseguimos ter ali um jogador. É claro que eu deixei os nossos 2 5 fora, o Aníbal e o Emiliano fora, se calhar estão um pouquinho chateados, mas eu tinha que arriscar ali com um jogador que fosse mais vertical, que tivesse todo tipo de características, que é enfiar a bola entre linhas, que é enfiar a bola à profundidade, que é fazer assistências. Mas, como te disse, correu tudo bem e o Fux entrou perfeitamente nesta estrutura e depois tivemos que o substituir pelas quebras que ele teve. Ele é um jogador que precisa de ser mais robusto ainda, mas fez um belíssimo jogo. Abel, você falou muito a respeito de Noite Mágica, foi algo até que mobilizou bastante os torcedores. Queria que você falasse o que significa para você magia. Hoje, vem essas perguntas, ele acha bacana. Pode perguntar. Hoje está tudo certo. Eu acho que tem a ver com aquilo que tu acreditas, sabes? Eu quando atravessei, e deixem-me dizer-vos isto, só eu não conhecia. Ouvia falar, mas não conhecia, só havia um elemento da comissão técnica que conhecia o Palmeiras, que é um obcecado pelo futebol. Se lhe fores ali perguntar onde é que joga o jogador, ele vai te dizer que é o Castanheira, o Carequinha. E quando falámos de Palmeiras, e já foi há 5 anos atrás, o que me fez atravessar o Atlântico foi uma crença, foi acreditar que eu ia chegar a um clube, porque eu já podia ter tido essa possibilidade em Portugal. Estava no Braga e treinar uma equipa grande e o presidente, como eu não tinha cláusula de contrato, simplesmente não sais, és nosso treinador e vais ficar aqui. E eu tive a possibilidade de ir para um clube grande em Portugal. Eu, como sou muito focado no meu trabalho, continuei a fazer o meu trabalho. Portanto, magia é isto, é tu acreditar sem ver, é dizer, eu vou atravessar o Atlântico, vou para o Palmeiras, podia ir para o Palmeiras, podia ir para outro clube qualquer. Isso tem a ver com a tua crença, com aquilo que tu acreditas, mas também tem muito a ver com o teu trabalho. E magia é tu veres tudo aquilo que nós fazemos dentro do CT ser transformado num resultado como hoje. E eu acho que na nossa vida nós temos 2 formas de encarar. 2, é assim que eu penso. E é impossível, como muitos disseram. É impossível, nunca aconteceu na história, é impossível. E a outra parte é impossível, mas podemos... Não é? Podemos fazer. Portanto, o meu primeiro foco no jogo da LDU foi como é que eu vou criar aqui já algo para mobilizar estas tropas, mas que seja algo que não seja empírico, seja algo que seja verdadeiro, porque esta equipa já fez 4 golos em 15 minutos. Esta equipa já fez 4 golos em 15 minutos. Portanto, eu não estava a falar nada que nunca tinha acontecido. E somos... Botafogo.
Ainda agora, em 15 minutos, fizemos 3 golos no São Paulo. Okay? Então, eu tinha que arranjar algo que eles acreditassem que fosse possível. E a outra dizer, né, que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Vocês viram? É muito tempo. Quando o juiz Portanto, deixa, isto não né? tem nada a ver com coisas empíricas, tem a ver com coisa muito que é real, que é... Importante também mencionar a atuação do árbitro, que deixou o jogo correr, não apitou qualquer faltinha. Então tinha muita falta que acontecia pro Palmeiras, que ele não marcava, que a torcida xingava, ei, juiz, você falou, não, deixa correr. É melhor que ele, se ele seguir para os dois lados, tá tudo certo. E ele seguiu. Ele estabeleceu um critério, não vou marcar qualquer contato. E isso foi muito bom para o jogo ter velocidade, ritmo, energia, que é isso que o Palmeiras precisava para virar o jogo. É possível que isso aconteça. E a primeira coisa que tens de fazer é inspirar as pessoas que trabalham contigo, é fazê-las acreditar que é possível. Mas há uma coisa que está bem acima disso tudo, que também isso é o trabalho e dizer aos jogadores aquilo que nós temos que fazer, e correu tudo bem. Como eu estava a dizer, foi uma noite mágica, porque estivemos concentrados, focados, inspirados, muito assertivos naquilo que tínhamos que fazer, porque já lá nós tivemos 3 oportunidades claras para fazer golo. 3. Uma de Roque isolado. Portanto, cortou? Magia para mim é acreditar sem ver. Por isso é que a Presidente disse, ele disse, Abel, aconteça o que acontecer, dê o vosso melhor. Eu disse, acredito que vai acontecer magia. Prepara-se para uma montanha russa de emoções. Vocês viram que teve um corte, né? Será que ele falou alguma coisa ali naquele intervalo que não pegou bem? Não sei. Se alguém lembrar do que foi aí, pode falar nos comentários, mas que teve um corte ali. Eu não sei se foi coisas desnecessárias ou coisas que abafa, melhor não. Mas se não acontecer, nós vamos continuar na mesma. Isso é fantástico quando tu tens uma líder que não só inspira, como ajuda e como apoia em todos os momentos, e isto é algo que não se encontra em lado nenhum. Aqui, Abel, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Há 5 anos você chegou aqui, né, um técnico estrangeiro, um técnico até então desconhecido do futebol brasileiro, e o tempo passou e você conquistou tudo que você conquistou e ainda pode conquistar mais coisas ainda, tanto em Copa Libertadores como também em Campeonato Brasileiro. Se você tivesse a oportunidade de poder sentar e conversar com o Abel de 5 anos atrás, como seria essa conversa? Boa pergunta. O meu pai não acreditava que eu fosse sair de Portugal, porque eu sou muito apegado à família. Dizia, não, tu não vais emigrar, não acredito que tu faças isso. O que eu dizia a esse moleque, que nunca foi o melhor aluno da escola, que nunca foi o melhor jogador de futebol, que não é o melhor treinador, luta pelos teus sonhos sempre, porque nós somos os nossos próprios limites. Não deixes que tu mesmo sejas o teu bloqueio. Vai, experimenta. 5 meses foi eu pensei. Josualdo Ferreira disse, pá, vem e vais gostar. O futebol brasileiro tem uma paixão diferente, as pessoas são doidas para o futebol, E a verdade é que eu sou muito grato, ao contrário daquilo que vocês pensam, e eles que estão aqui à minha direita sabem. Foi a primeira palavra que eu disse no grupo. Claro que eu sou grato ao futebol brasileiro, claro que eu sou grato ao Palmeiras, claro que eu sou grato por tudo que nós conseguimos aqui juntos. Mas eu para chegar onde cheguei hoje tive que subir escadas, eu não cheguei aqui no Guardiola. Né? Ninguém sabia quem eu era, mas eu sabia quem eu era. Eu sabia que precisava de algo, né? Ser um bom piloto não chega se tu não tiveres um bom carro, né? Tu precisas ter uma boa máquina para que te ajude com o piloto, porque vocês também têm pilotos que pegam em Ferraris e aquilo não funciona. Opa! Né? Portanto, aqui eu acho que se juntou-se muita coisa, os valores do clube, os valores do treinador, a filosofia do clube, a filosofia do treinador, foi o primeiro clube, eu fiz a entrevista, para nenhum dos outros clubes eu tive que fazer entrevista, para este clube eu fiz a entrevista.
Mas a esse moleque que eu lhe dizia, pá, parabéns pela ousadia, parabéns pela crença, parabéns por desafiares os teus próprios limites. Vais para um país especial, enquanto lá estiveres, aproveita, porque o Brasil e o futebol brasileiro são especiais, sim. Tudo bem, Abel? Boa noite. Bruno Vicário, eu estou aqui a convite da Conmebol e da Puma para te fazer uma pergunta e para te apresentar a bola da final, essa que está aí na tua frente. Não sei se você reparou, mas ela Eu reparei, mas não sabia. Essa é a bola que pode te dar mais um título aí da Libertadores. Eu queria saber se você pensa que o seu profissionalismo seria tão desafiado em outro lugar quanto é aqui no Brasil, quanto o futebol brasileiro te desafia, e se você pensa que você viveria noites mágicas como essa em outro lugar, que não fosse aqui. Não, só mesmo aqui, por isso é que eu vos digo que o Brasil é um país especial, como em todos, tem coisas boas e coisas ruins, como em todos os países, depende daquilo que tu te focas. O futebol brasileiro tem coisas boas e coisas ruins, depende daquilo que tu te focas, como eu te disse. As minhas duas filhas não gostavam de futebol, aliás, eu nunca, quando estava em Portugal, nunca deixei que elas viessem para o futebol, porque às vezes acontecem situações do pai ser, e eu não quero, os meus dois sobrinhos vinham com a minha esposa a ver os nossos jogos, e as minhas duas filhas iam com a minha cunhada para o shopping, fazer compras, e eu preferia, disse, deixa-as ir, eu não quero que elas sofram com o futebol, já chega o pai. E às vezes dou por mim, sabes, e vocês sofrem, os que são de Palmeiras, sofrem muito pelo Palmeiras, mas eu não acho justo que os meus pais, o meu pai e a minha mãe tenham a sofrer pelo meu trabalho. Eu sei que eles sofrem porque estão longe e sofrem porque querem que o Palmeiras ganhe sempre, querem que o filho tenha sempre resultados. Eu estou sempre a dizer, mãe, isto é só o meu trabalho, mas é muito difícil que eles não sofram. Eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio. E para dizer-te porquê. Porquê que eu falei da minha filha? Porque ela agora vai lá e vê jogos lá em Portugal e diz, pai, a vibração não é a mesma. A vibração não é a mesma. Assistir um jogo no Brasil e assistir aqui, a vibração não é a mesma. E é por isso que as pessoas dizem que o Brasil é o país de futebol, e é o país de futebol por vocês, pelas pessoas que são loucas, apaixonadas pelos seus clubes e que são capazes de fazer loucuras para ir ver o seu clube, coisa que é difícil tu na Europa ver as pessoas a endividarem-se para ir ver um jogo, a não comer para ir ver um jogo. Por isso é que eu sinto e sei que o futebol brasileiro é o país do futebol por isso. É porque as pessoas realmente, seja de que clube for, que fazem 1001 sacrifícios para ver os seus clubes, e como eu te disse, o futebol brasileiro e o Brasil é um país especial por isso mesmo. Cara, isso daí, esses depoimentos são importantes. A gente que tem a visão enviesada pelo que a gente vive aqui no Brasil, é importante a gente ter essas comparações de quem passa pelas mesmas coisas em outros países. Então você vê a menina, que segundo o próprio Abel, ela não vive o futebol intensamente, o pai até meio que protege ela, coloca ela numa bolha ali para não sofrer tanto, mas claro que de uma forma ou outra ela acaba vivendo tudo isso, e agora ela está de volta em Portugal, ela vai ver um jogo ali, e, compara com o que ela passava aqui, não é igual. Então, esse tipo de comparação é muito valiosa, é muito legal. É para a gente mesmo dar valor para o que a gente vive aqui, porque às vezes a gente despreza o que a gente tem aqui. E é mais um reforço para a gente sentir muito orgulho, porque dentro de um país que vive o futebol tão intensamente, que é tão ligado ao futebol, um país onde o futebol é parte tão importante da vida das pessoas. Você viu o Abel falando, as pessoas se endividam para acompanhar o time, deixam de comer para poder entrar num jogo. Coisa maluca, né? Dentro de um país desse, o nosso clube é o maior de todos. E isso é legal, né?
Boa noite, Abel. Sou o Diego Iwata. Em primeiro lugar, parabéns pela conquista, pela vitória. Dá para se dizer que é uma conquista, né? Conquistou a vaga. Eu estou acompanhando sua chegada no Palmeiras desde o dia zero, desde o dia que você chegou, desde a primeira coletiva. E você sempre foi um cara que nunca prometeu resultado, você nunca prometeu conquista, você nunca prometeu título, você prometeu sempre trabalho, competição. Desta vez, você prometeu uma noite mágica, que foi muito fora da curva. Agora eu queria saber o seguinte, quando você prometeu essa noite mágica, era pura motivação ou você já tinha identificado na cabeça o que tinha que ser feito? Não, porque eu estou há tempo suficiente no Brasil para entender como é que é o futebol brasileiro, como é que é o Allianz Parque, como é que são os nossos torcedores e como é que é a minha equipa. Por isso é que eu estava a falar com o teu colega, não foi, eu lembrei-me de... Não, é possível, nós já fizemos. Esta equipa já marcou 4 golos em 15 minutos. Já fizemos não sei quantas viradas, eu não sei, mas 59 viradas. Porquê é que eu não hei de acreditar? Porquê é que eu não hei de dizer aos meus jogadores? Eu tenho que dizer aos meus, estão a ver, olha, vocês já fizeram isto é possível. E quando eu acredito numa noite mágica, quando falei na magia, era acreditar que os meus jogadores tinham que estar inspirados e criativos e confiantes e a certeza absoluta daquilo que tinham que fazer. Foi o que eu mais lhes pedi. Viemos aqui ontem, jogaram aqui, preparámos o jogo aqui, hoje de manhã mostrei-lhe as imagens daquilo que nós fizemos e eu sabia e disse-lhes, hoje é um jogo mental e tático. Não se deixem levar pelas emoções. Quando fizemos o 2-0, a euforia, a primeira coisa que eu cheguei aqui, hoje vi um outro funcionário, calma, porque a euforia nos podia prejudicar também. Calma. O que temos que fazer agora na segunda parte é exatamente o mesmo que fizemos na primeira. É manter o foco nas nossas tarefas e continuar a insistir como se fosse uma luta de boxe. Vai à direita, não dá, vai à esquerda, mete no chão, vai no golo, é de cruzamento, é de passe rasteiro, é de bola parada, é continuar a insistir sem se deixar ir pela euforia. Eu acho que este foi dos jogos, a não ser no fim, que o menos emotivos tive. Eu não podia passar essa emoção aos nossos jogadores. Nós tínhamos que estar, durante o jogo todo, o máximo possível, calmos e tranquilos para desempenhar. Portanto, o que eu fiz não foi nada mais, nada menos do que pegar em factos que esta equipa já foi capaz de fazer, que estes torcedores já foram capazes de fazer. Não fui eu que criei que somos a time da virada, somos o time de amor. Não foi eu, já existia. Eu pedi há uns anos atrás, disse, vocês não têm uma canção para cantarem nestes momentos? E eles, nós temos uma. Aí tem, não sabia, estava adormecida. E tu ouves de lá até aqui, nós somos, Palmeiras é o time da virada. Aí quando isto se repete muitas vezes, é como vocês dizem muitas vezes, o Abel é chato, o Abel é não sei o quê, mas isso é mentira. Uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Entendem o que eu estou a dizer? E o que eu fiz aqui aos meus jogadores foi falar de factos. O Palmeiras, o Chiqueiro, os nossos torcedores e esta equipa é capaz de fazer magia numa noite onde nós tenhamos acerto, confiança, inspiração. E foi isso que nós preparamos e hoje correu tudo bem. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Por isso é que eu não te posso prometer resultados. Prometo aquilo que eu melhor sei fazer, que é trabalhar e preparar os meus jogadores. Os resultados, a bola é redonda, né? Canto bem batido. Eu não sei se entra ou não. Às vezes entra, outras vezes não entra. Portanto, uma das coisas que me dá paz no futebol, a mim, eu tenho que viver, eu tenho um acordo com o aleatório. Às vezes nós ganhamos, como foi hoje, e outras vezes levamos 3, e muito bem em casa do LDU, porque foram muito melhores. E eu sigo, não vou estar ali a remoer naquilo que eu já não consigo mexer. É o que é que eu posso fazer para ajudar a minha equipa e seguir em frente. Está bem? Ele é muito objetivo, né? Ele é muito racional, ele é muito centrado, muito metódico. Algumas definições do Abel. Mas essa pergunta do Bruno, aliás, um abraço para o Bruno, é muito boa, porque eu tinha a convicção que foi... Olha como a gente acha que conhece as pessoas e não conhece, né? Eu tinha a convicção de que quando ele falou da magia, já era um trabalho de motivação que ele estava fazendo. E ele falou, não, nada disso, cara. Eu falei porque eu achei que ia ser mesmo, porque eu conheço esses caras. Eu conheço futebol, conheço onde eu estou, conheço o ambiente, conheço os jogadores e sei que eles podem. E ele tinha a certeza, e ele falou, eu não fiquei emocionado durante o jogo, porque ele estava focado, ele falou, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que vai acontecer.
E o mais curioso é que todo mundo que estava naquele estádio, claro que certeza a gente nunca tem, mas é aquele sentimento de que vai. Entre nós e entre eles, na LDU, eles sabiam. Tem vídeo de torcedor da LDU circulando aí na internet, ponto de vista deles, eles falando assim, não dá, o Palmeiras é muito forte. Então, todo mundo conhece o Palmeiras. Então, a noite mágica, por mais que seja, você tem que virar um 3-0, é por isso que é mágica. E outra frase que a gente ouviu muito, né? Se tem um time que pode fazer isso, é o Palmeiras. Tá aí. Então, a profecia não foi tão do além assim, né? Foi mais uma dedução. Vai acontecer. Tende a acontecer. Futebol não é lógica, não é, né? Não é sempre certinho, sempre tem um aleatório. Mas a tendência era que acontecesse. Boa noite, Abel. Você falou agora há pouco sobre como esse foi teu jogo menos emotivo, né? E desde que você tinha falado sobre como isso seria uma noite mágica, eu estava ali na beira do campo observando tuas reações, olhando desde o início, estava olhando ali teu relógio, às vezes conversando com os jogadores, em todo gol você estava sempre fazendo assim, ali na tua cabeça, acho que falando diretamente ali com os jogadores. E eu sei que depois da partida foi uma questão de alívio para você, mas durante o jogo eu queria que tu levasse a gente por essa trajetória, no que estava passando pela tua cabeça ali durante a partida, durante esses longos 90 minutos. Pá, não me perguntes, eu não sei, eu não te sei dizer. Nós treinámos na terça-feira à tarde, terça-feira de manhã acordei 6h30, a minha esposa foi levar as minhas filhas à escola e a minha cabeça estava... E eu tenho sempre ao meu lado um bloco de notas para apontar aquilo que a minha cabeça começa a pensar. E eu comecei a tentar criar este plano. Criei 3 planos, cheguei na terça-feira ao vestiário, junto ao gabinete com os meus adjuntos e comecei-lhes a fazer perguntas. Não podemos jogar da mesma maneira, temos que surpreender o adversário, eles estão à espera que a gente vá jogar desta maneira, temos que ser a surpresa. O que é que vocês acham disto? E tu ouves. Quando as peças começam a encaixar, diz é possível, desta forma nós conseguimos combater um 5-3-2, é possível um 5-3-2 desta forma, desta maneira, é possível nós eliminarmos aquela linha de 5, aqueles 3 médios no meio, mas tem que ser desta maneira, temos que passar esta mensagem aos jogadores, temos que acreditar. Depois cheguei na terça-feira à noite e ver a minha esposa olhar para mim, então, estás nervoso? E eu estou nervoso, mas estou confiante que nós estamos preparados, e ela está a dizer, vai ser mais uma noite de sofrimento. Disse, tu já me conheces, já vivemos juntos há muito tempo, prepara-te, vai ser um rol de emoções, e é lá, mas nós temos aqui uma homenagem que querem fazer, esquece que eu não posso ir, tenho que estar tranquilo, tenho que estar calmo, tenho que estar fresco, porque às vezes eu sou treinador, e quem é que treina o treinador? Eu passo energia aos meus jogadores, quem me passa energia a mim? A chorar de novo. Mas foi isso, foi uma noite mágica, onde eu durante o jogo todo controlei ao máximo as emoções, no sentido de estar sempre focado e equilibrado naquilo que tinha que fazer, e no final, e aqui simplesmente desabei, acho que estava como uma bola dentro, tudo pressionado aqui, por isso te falei, porque eu tenho que estar sempre a provar a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, está bem? Obrigado, Abel, obrigado a todos, boa noite. Que grande entrevista, que grande fechamento aí dessa noite mágica. O que aconteceu ontem no Allianz Parque vai deixar muitas marcas positivas no Palmeiras. Algumas eternas. Eu falo de torcida, de ampliação de torcida. O que aconteceu ontem é coisa para ver criança escolhendo o Palmeiras para torcer. Criança mudando de time. E abraçando o Palmeiras pro resto da vida. O que aconteceu ontem é para a imprensa começar a tratar, ou passar a tratar o Palmeiras com mais respeito, passar a tratar o Abel com mais respeito, reconhecer finalmente
que o Palmeiras não é o bandido do futebol, que o Palmeiras não é o time a ser combatido. O Palmeiras vai dando aulas de futebol e de esportividade. A cada moleque novo que a base revela, a cada virada histórica, a cada show da torcida, a cada noite como que a gente viveu ontem. Se a imprensa está lotada de motivos para falar de futebol hoje e de faturar e de vender contratos publicitários, é graças ao Palmeiras. Então, que a imprensa passe a tratar o Palmeiras com o respeito que merece. E falar a mesma coisa que o Abel falou, não são todos, alguns já fazem isso porque são jornalistas dignos, com J maiúsculo, mas alguns não são, mas deveriam passar a ser. Então, jogos como o de ontem fazem isso acontecer. Fazem as pessoas se renderem, falam, pô, não dá para ser contra isso daí. Então, conquistamos muitos pontos com imprensa, com torcedores rivais e com crianças que vão passar a ser palmeirenses. Ontem foi uma noite absoluta. São noites como a de ontem que fazem tudo valer a pena. Você já agradeceu sei lá, que força superior você acredita? Você já agradeceu a isto por você ser palmeirense hoje? Então agradeça. Agradeça porque não é para qualquer um. Nós, palmeirenses, somos realmente pessoas abençoadas. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pelo apoio de sempre. Torne-se um padrinho do nosso projeto. Apoie o Verdazo. verdazo.com.br/padrinho. Está aqui, aqui. E deixe o seu like, né? Aquela coisa toda. Se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de acompanhar a nossa transmissão de domingo. Juventude e Palmeiras. Continua, tem Brasileirão, cara. E perder domingo, esquece tudo, né? Então, temos que continuar, né? Vamos desfrutar um pouquinho mais dessa grandíssima vitória, desse episódio espetacular da nossa história, mas amanhã a gente já vira a página e foca no Juventude, precisamos ganhar. Um grande abraço a todos, saudações ao Viverdes.